Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja conosco nessa noite. Hoje é 3 de abril de 2021. Lembrando aos irmãos que nós estamos numa maratona no livro de Marcos, nos últimos capítulos, que vão narrar, como temos visto desde quinta-feira, a quinta-feira do Senhor Jesus, após ele ser entregue por Judas, ser levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Ontem nós vimos como que foi o julgamento dele agora junto ao Pôncio Pilatos, e hoje nós vamos continuar essa narrativa a partir de Marcos, capítulo 15. Então, antes que nós iniciemos o nosso estudo, nós vamos ter um momento de louvor para que os irmãos possam se chegar, para que os irmãos possam também ir entrando na sala da nossa igreja virtual, né? YouTube e também pelo nosso Facebook. Ajude compartilhando, viu, meu querido? Você que está em casa, não é para que tenha mais curtidas, não, é para que mais pessoas possam ver, ouvir a mensagem do Senhor Jesus ao nosso coração nessa noite. Então quero convidá-lo para que você já se prepare, já se acomode aí na sua casa para essa transmissão desse sábado, que vai narrar justamente o período mais intenso, que é a crucificação do nosso Senhor Jesus ali naquela cruz do Calvário. Prepare-se para ouvir essa mensagem nessa noite com a graça do Senhor. Mas antes vamos ouvir uma música que é do grupo Logos, que foi interpretada pelo Paulo César Baruch e também pelo Paulo César do próprio grupo Logos, o autor da Minha Fé. Essa música é espetacular, uma música linda, maravilhosa, e eu quero que você acompanhe comigo esse momento do louvor, enquanto os irmãos vão se chegando, vão se ajeitando de certa forma, e aí na sequência nós então iremos expor a palavra do Senhor ao nosso coração. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o rever
dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da aqui. Muito bem, meus irmãos. Tive um probleminha técnico aí, mas já voltamos aqui. Creio que todos estão aí ouvindo perfeitamente aí já para a nossa mensagem dessa noite. Vamos ter um momento de oração, clamar ao Senhor que abençoe alguns queridos irmãos nossos da igreja em especial. Primeiro, agradecer aí pela nossa irmã Rita, que hoje recebeu alta, foi para casa. Nós tivemos a necessidade pela manhã de arrumar uma cadeira de rodas para facilitar a locomoção da nossa irmã. Prontamente já teve irmãos aqui na nossa igreja que se dispuseram, já ajudaram, e a dona Rita já está com essa cadeira em sua casa para ajudar nas locomoções, né? Então, louvado seja o nome do Senhor pela nossa irmã dona Rita, que já está em casa, ali, podendo ter um momento melhor de recuperação. Também agradecer pela nossa irmã Edna. Ela passou alguns dias um pouco ruim. Hoje pela manhã eu falei com ela e ela já estava melhor no dia de hoje. E que o Senhor a abençoe para que ela possa recuperar-se plenamente dessa situação da Covid também, que tem aí alcançado e assolado a vida de alguns amados irmãos. Vamos orar e depois nós vamos para o nosso estudo dessa noite. Pai querido, obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado pelos irmãos que têm entrado, ó Pai, online para poder acompanhar esse estudo.
tantos aqueles que acompanharão agora na transmissão, como outros que poderão ver futuramente, ó Pai, essa transmissão. Que a mão do Senhor, ó Pai, esteja sobre eles, os guardando e os abençoando. Obrigado pela dona Rita, ó Pai, que teve aí essa melhora, saiu do hospital. Obrigado ao Senhor Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a tua serva e também com as filhas, ó Pai, da tua serva. Abençoa, Senhor Deus, para que sejam dias de revigoramento e que ela possa melhorar e que o Senhor, ó Pai, possa trazer ali estabilidade, ó Pai, à tua serva. Abençoa, Senhor Deus, também a nossa irmã Edna. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado, mesmo nesse período de Covid, o Senhor tem sustentado, ó Pai, a nossa irmã e a sua família. Obrigado, ó Pai, pelos outros queridos que têm sido vitoriosos nessa situação tão difícil que enfrentamos, ó Pai, de coronavírus. Abençoa, Senhor Deus, ainda esse dia, aonde vamos relembrar o que aconteceu com nosso Senhor Jesus, momentos antes da sua purificação e a sua crucificação, e amanhã celebraremos, sobretudo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Assim, ó Pai, nós somos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, abra aí sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, e hoje nós vamos continuar a conversar sobre esse texto a partir do versículo 21. Lembrando aos irmãos que ontem à noite, nós falamos aqui do capítulo 15 e caminhamos até o versículo 20. São cenas que eu estou caminhando, Eu estou usando a própria divisão do texto, a própria divisão aqui dos momentos, dos personagens ao qual nós estamos nos inserindo com relação ao texto. Então ontem nós vimos o momento em que eles foram até Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos, com toda a sua argumentação, todo o questionamento, até vendo em Jesus um homem inocente, que aquilo se tratava mais da inveja, mas ele não tomou nenhuma outra postura diferente daquilo que o povo queria, que era a morte de Jesus, porque o povo gritou várias vezes, instigado inclusive pelo Sinédrio: crucifica-o, crucifica-o. E do versículo 16 ao versículo 20 foi a preparação desse momento em que Jesus está sendo levado ali para o Gólgota, ou para o lugar onde se ofereceria de certa forma ali o sacrifício. Bom, e é muito importante que nós continuemos essas cenas e essas histórias a partir então do versículo 21 até o versículo 39. Mas antes de iniciarmos a exposição do 21 até o 39, é importante fazer algumas considerações, algumas ressalvas sobre esse momento, sobre esse episódio. Porque a partir de agora nós estaremos falando de um símbolo, que inclusive, mesmo que você não esteja vendo aí na sua casa, mas aqui na nossa igreja, aqui atrás ela tem uma cruz vazia, que é símbolo do cristianismo, é símbolo de muitas casas, é símbolo que adorna templos, que se torna adereços, e tem alguns até mesmo que colocam em seu próprio corpo, que é a cruz. Mas a cruz romana não era um símbolo do cristão. A cruz romana, muito pelo contrário, era um símbolo de vergonha, porque era um símbolo de tortura, de crueldade, de humilhação sem fim. Os persas e os gregos já usavam a cruz como instrumento de tortura e execução, mas foram os romanos que ficaram conhecidos na história como aqueles que melhor aplicaram a cruz como instrumento de controle violento sobre o povo que eles dominavam. Alguns historiadores até dizem que a cruz é a forma mais hedionda e cruel de castigo. Outro diz que a cruz é a mais miserável das mortes. Então os romanos preparavam as suas vítimas para a crucificação, como nós vimos no caso do Senhor Jesus, do versículo 16 ao versículo 20, as açoitando, como Jesus foi açoitado ali no pretório, que você pode ver também um pouco mais detalhado no vídeo de ontem que nós colocamos. E ali já deu para ter uma ideia de como que Jesus foi açoitado. Eram pedaços de cinta, não era limitado como no Sinédrio, que era 39 mais umas chibatadas. É um cinto de couro, entrelaçado com ferro, chumbo, entrelaçado com ossos que, quando batiam na carne,
era tamanha violência que, além da dor causada pelo cinto, pelo ferro, os ossos se agarravam à pele daquele a quem apanhava, era açoitado, rasgando, destroçando, abrindo a sua pele, a musculatura. Imagine essa cena em que, em alguns casos, inclusive, a violência era tão forte, tão grande, que chegava a quebrar alguns ossos daqueles que estavam sendo açoitados. A ideia talvez mais próxima que você possa se lembrar é daquele martelo de bife, batendo no bife para poder quebrar as fibras, para que ele fique um pouco mais macio. E é mais ou menos essa ideia. Os músculos da carne do ser humano iam se rasgando, se estrelaçando, iam se espatifando, abrindo, e foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi chicoteado, ele sofreu esse açoite, expondo assim, inclusive, a sua musculatura esquelética, por conta de grande perda de sangue e tantas outras coisas. Nesse momento, Jesus, possivelmente, ele está dando o que na ciência nós chamamos, e a ciência chama, na verdade, nós concordamos, que é o estado de pré-choque. Na cruz, Jesus ele foi pregado um pouco mais à frente, com pregos de até 18 centímetros. Mas aqui, nesse momento, ainda, enquanto Jesus está só apanhando, levando esses açoites, e nós vamos perceber que de fato isso é extremamente importante, porque João 19,36 fala que se cumpriu a profecia, onde dizia que nenhum dos ossos do Senhor seria quebrado, porque nesse momento de açoite, muitos do que eram açoitados tinham seus ossos quebrados, tamanha era a violência dos açoites impetrados pelos guardas do Império Romano. E tudo isso para preparar Jesus para a cruz. Alguns não sobreviviam a essa prática do açoite, morriam ali mesmo. E aqueles que sobreviviam ainda tinham que carregar a parte superior da própria cruz ao qual seria pendurado. E foi isso que Jesus ele teve que fazer, ele teve que levar aquela viga superior, que possivelmente sim, era pesada, era de madeira, e ele tinha que levar aquela viga de madeira no lugar aonde ele seria de fato crucificado, porque lá já havia um pedaço aguardando para que aquele outro pedaço se ajuntasse, e ali ele fosse pendurado e levado e elevado pela cruz. Então, antes desse símbolo que é a cruz se tornar um símbolo do cristianismo, ele era um símbolo de dor, de violência, de opressão. Nesse momento da cruz, muitos daqueles que estavam ali, eles eram crucificados nus. Tanto é que depois nós vamos ter o relato de que os próprios soldados estavam separando, distribuindo a roupa, aquilo que pertencia àquele que estava sendo julgado. Então as vítimas, digamos assim, do Império Romano, poderiam passar até mesmo dias agonizando naquela cruz, aonde depois eles vieram e viriam de fato a falecer por diversas razões. As mais comuns são asfixia, porque eles não conseguiam respirar devido ao peso dos seus corpos. E meus irmãos, essa situação da asfixia é um negócio assustador. Pesquisando um pouco mais para poder falar para os irmãos sobre esse assunto, para poder trazer aí algo mais concreto sobre esse momento em que Jesus está ali pendurado e tendo de fato, além do pré-choque que ele já estava tendo, com as suas costas rasgadas e com as mãos estendidas, pendurada ali na cruz do Calvário, aonde asfixia, porque o corpo começa a abaixar, e começa a faltar ar, e ele precisa subir para poder buscar o ar, e ele abaixava e faltava o ar, e ele subia de novo para buscar o ar. A ideia aqui, meus irmãos, é que ele com as mãos amarradas e os pés amarrados, preso, crucificados na cruz, chega um tempo que o preso ele não aguenta o próprio peso, e ele acaba morrendo por asfixia. E é justamente isso que aqui está acontecendo. Jesus,
ele está nessa cena de cruz, com as suas costas machucadas, levantando e abaixando, raspando as suas costas numa cruz que não é uma cruz lisa, bonita como essa que nós temos aqui na igreja, mas uma cruz de madeira com as suas farpas, com toda aquela madeira grossa que nós conhecemos. E isso, na cruz, nós podemos ver que ali há alguns motivos para que a pessoa de fato morresse. Há um choque que a ciência chama de choque povolêmico, e esse choque também acontecia, era um dos motivos da morte, além da asfixia. O choque povolêmico acontecia também por conta da hemorragia, havia muita perda de sangue, não só pelos pregos, mas por todo o momento das chicotadas, dos açoites que Jesus e todos os presos levavam em suas costas. Morriam também por desidratação, exaustão. Então a crucificação, que era realizado fora da cidade, tinha também os seus motivos, que ficava próximo talvez às vias daqueles peregrinos que vinham para Jerusalém para poder festejar a Páscoa. E muitos que passavam ali olhavam para a cruz, para aquele lugar que era afastado da cidade, mas que era o local que muitas pessoas passavam para mostrar que quando se comete crime contra o Império Romano, a consequência é a morte de cruz. Há outro relato que nos mostra que alguns eram sepultados, como foi o caso de Jesus, que nós veremos mais à frente, mas alguns outros tantos não eram sepultados, ninguém reivindicava os seus corpos, e eles ficavam ali mesmo para as aves de rapina, de todo tipo, cheiro, mau cheiro, decomposição, ossos. Por isso que aquele monte era chamado inclusive o Monte das Caveiras, o Gólgota. E é esse o quadro que nós temos, aonde o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Como é que um homem inocente como Jesus foi crucificado? Como disse anteriormente Pôncio Pilatos, já que nele não havia crime, não havia nada contra ele. E por que ele sofreu tão terrível morte? Por que ele sofreu tão terrível agonia? E por que nós hoje cristãos celebramos o momento da morte de Jesus e a sua ressurreição? Talvez o grande problema hoje seja a falta de entendimento dos Facebooks e de crentes da igreja do Senhor Jesus, inclusive, que ao invés de se agonizarem nesse período, se lamentarem porque o nosso Senhor morreu pelos seus pecados, ficam colocando fotinha de coelhinho, fotinho de chocolate, como se esse fosse o símbolo da Páscoa que nós estamos celebrando. Parece que os crentes estão perdendo a noção da dor, do sofrimento, da agonia, da angústia que Jesus passou ali na cruz do Calvário. Por isso que é importante talvez fazermos essa caminhada, relembrar, porque já se passaram 2000 anos e nós precisamos expor cada vez mais como que foi a morte do nosso Senhor, como diz Isaías, a morte do servo sofredor, o rei que se fez servo e que veio para morrer como sacrifício único e definitivo para trazer salvação eterna a cada um de nós. Então aqui do 21 a 39 é esse relato da crucificação de Jesus. Aqui do 21 ao 32 nós temos os detalhes dessa crucificação. E depois do 33 ao 39 nós temos os detalhes da morte, como que aconteceu, o momento em que foi acontecendo e qual foi o último suspiro do nosso Senhor sobre a face da terra. No versículo 21, nós temos ali o início dizendo sobre um homem que estava ali no caminho, possivelmente era um peregrino, lá da região de Cirene, porque aqui está falando que era Simão Cirineu, que é possivelmente Simão da região de Cirene, que passava ali, ele estava vindo do campo, ele era pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A cena agora que se abre, possivelmente Jesus já está indo para fora de Jerusalém, e o relato de João, que é um relato paralelo, onde Jesus está carregando a sua haste, o seu pedaço de madeira transversal que vai ser pendurado, e aqui Marcos faz questão de lembrar que um homem chamado Simão, de Cirene, Cirineu,
estava caminhando. E então ele foi obrigado, de certa forma, a carregar juntamente com Jesus aquele pedaço de madeira ao qual Jesus seria crucificado. Talvez, sobretudo, ele está carregando aquele pedaço de madeira para ajudar Jesus, porque ele está sofrendo de choque. Aquele choque dos açoites, aquele choque possivelmente em decorrência de uma pequena já hemorragia já acontecendo no seu corpo. Ele já está com choque, pré-choque, e ele está sem força para carregar a sua própria haste que o penduraria naquela cruz. Possivelmente esse homem, Simão, ele era conhecido da igreja de Roma, porque lá em Roma, depois que Paulo escreve para a igreja de Roma, ele cita inclusive Rufo, porque esse homem era pai de Alexandre e de Rufo. Talvez alguns irmãos o conhecessem, soubessem quem ele era, e foi importante registrar que foi o pai de Alexandre, foi o pai de Rufo que ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Possivelmente pode ter acontecido a conversão desse Simão Cireneu a esse Cristo, que era por todos os outros judeus desprezado, mas agora ele possivelmente o reconheceu como Senhor, já que os seus filhos também eram reconhecidos futuramente como membros da igreja. Então agora naquele pré-choque, naquele momento, aonde por não poder carregar ali a sua cruz, aparece esse Simão Cireneu para carregar a cruz com Cristo Jesus. Que por ironia, não são e não é nenhum momento os discípulos que caminharam com Jesus por 3 anos. Aliás, nós vamos perceber que lá no passado, antes de Jesus ser levado de fato para a cruz do Calvário, os seus discípulos tão corajosamente diziam que estariam com ele e beberiam dele esse cálice, com ele esse cálice. Mas percebam que nenhum dos discípulos, inclusive Simão, o Pedro, não estava ali para poder ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Muito pelo contrário, quem se encontra nessa cena é um outro Simão, mas Simão Cireneu. Aí o versículo 22 fala que ao levarem Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, que é aquela imagem que eu disse para os irmãos, tenebrosa, de ossos espalhados, de pessoas que não eram sepultadas, ali mesmo elas entravam em decomposição, aves de rapina, animais, e ossos espalhados, caveira espalhado, por isso que esse lugar é chamado de Gólgota, ou lugar da caveira. E foi para lá que eles levaram Jesus, juntamente com outros 2 ladrões, que também na cena é descrito como sendo crucificado juntamente com Jesus. E aí então, os guardas mais uma vez tentaram aqui no versículo 23, dar de beber para o Senhor Jesus vinho com mirra, e ele não tomou. Essa mistura vinho com mirra possivelmente é uma espécie de entorpecente, analgésico, para ajudar a pessoa que vai passar pela crucificação, talvez aguentar as dores, para ser içado no madeiro, para ser pregado naquela cruz. E ele talvez bebendo isso, não sentiria tanta dor, mas o texto fala que Jesus não tomou. E por que Jesus não tomou dessa mistura de vinho com mirra? É porque ele precisava saber tudo o que sofreria naquela cruz, com plena consciência, sabendo, vendo tudo o que estava acontecendo com ele, cada dor, cada cravo, cada prego, cada respiração ofegante, na tentativa de se levantar para buscar ar, quando ele abaixava, quando ele forçava os seus pés, cada insulto, cada zombaria, cada tentativa de menosprezá-lo, ele estava plenamente consciente, sabendo exatamente o que estava acontecendo com ele. Por isso que ele não tomou. Ele não foi entorpecido, ele não tomou um remédio para poder aliviar aquela dor, ele não tomou nada que pudesse tirá-lo da plena consciência do que ele estava fazendo naquela cruz. Aí a partir do versículo 24, nós temos essa questão da crucificação de fato, aonde ali Marcos faz um relato um pouco mais enxuto do que João lá no capítulo 19, essa crucificação começa por volta das 9 horas da manhã, e ele fica pendurado por volta de 6 horas ali naquela cruz, até de fato morrer definitivamente. Havia uma inscrição
na cruz, ali no versículo 26, um epígrafe, que era a acusação de condenação dele sobre o poder de Pôncio Pilatos, ao qual ele foi julgado por se considerar rei dos judeus. O texto nos fala que havia ali dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda, o que ironicamente nos chama atenção para Marcos capítulo 10, onde Tiago e João, bem empolgado, disse aquela frase que estaria com Jesus e queria saber quem é que sentaria do lado direito e do lado esquerdo dele. E Jesus até falou assim: mas vocês não podem beber esse cálice comigo. E eles, sem saber o que de fato aconteceria no futuro, porque o Senhor Jesus sabia exatamente o que aconteceria, eles falam assim: não, pode ficar tranquilo, Senhor, nós estamos prontos para beber desse cálice que o Senhor vai beber. E aí vem a pergunta: cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê João? Cadê eles nessa cena? Porque à direita de Jesus e à esquerda de Jesus não havia nenhum dos seus discípulos pendurado com ele. Muito pelo contrário, ele estava ali com dois malfeitores, para se cumprir as escrituras no versículo 28. E cumpriu-se as escrituras que diz: com malfeitores foi contado. A morte de Jesus entre dois malfeitores é fruto de uma profecia de mais de 700 anos, proferida por Isaías no capítulo 53, aonde ele disse que ele seria contado entre os transgressores. O rei de Israel está entre dois transgressores, calado, mudo, como Isaías disse também em Isaías 53, que ele seria levado como ovelha muda aos seus tosqueadores. Mais uma vez aqui a promessa antiga se cumpre. Jesus, que foi crucificado, ao retirar também a sorte para poder ver quem ficava com as suas roupas, no versículo 24, nos mostra a profecia do Salmo 22, onde ele fala no versículo 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. Escrito por Davi há mais de 1000 anos antes da morte de Cristo Jesus. Marcos registra os insultos proferidos, Marcos registra tudo o que Isaías havia falado, o que Davi havia falado, ou seja, profecias antigas estavam se cumprindo naquele momento. E mais do que se cumprir as profecias daquele momento, nós vamos ver a rejeição dos judeus e dos gentios, os romanos, junto a Cristo Jesus. Versículo 29 nos fala ali que os que iam passando é porque aquele caminho possivelmente é o caminho da peregrinação. Judeus de várias cidades foram para Jerusalém celebrar a Páscoa, e talvez alguns já estavam voltando para suas casas, para suas regiões, longínquas que sejam. E sabe o que eles faziam enquanto passavam ali e viam Jesus pendurado e sendo pendurado? Eles maniavam a cabeça dizendo: olha só ali aquele que falou que ia destruir o santuário em 3 dias e o ia reedificar. Ou seja, os próprios judeus estavam zombando do próprio Cristo. Diziam assim: salva-te a ti mesmo, no versículo 30, descendo da cruz. No versículo 31, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Imagina a cena: um judeu falando para o outro, olhando e dizendo: olha lá, aquele que se achava o rei de Israel, ele curou os outros, expulsou demônio, ele expeliu o demônio, até perdoou. Olha lá onde ele está. O rei de Israel que salvou os outros não pode salvar a si mesmo. E eles zombavam de Jesus: desça da cruz, ó rei de Israel. Jesus foi insultado pelos que passavam por ali, Jesus foi insultado pelos líderes religiosos, Jesus foi insultado pelos ladrões na cruz. E hoje não vai dar tempo de falar todos os pormenores desse texto, é um texto mais geral que eu quero passar para os irmãos, mostrando a inteira rejeição e completa rejeição de Jesus pelos judeus e pelos gentios, representado pelos romanos.
Os romanos zombavam, pegaram as suas roupas, repartiam entre si. Os gentios maneavam a cabeça, zombavam, dizendo: desce da cruz, ó rei de Israel. E eles zombavam porque de fato Jesus era reconhecido como o rei de Israel. Um rei que é maior do que o templo, um rei que é maior do que a liderança religiosa, um rei que é maior do que o sinédrio, um rei que veio para salvar o seu povo, mas que na cabeça deles não conseguia salvar a si mesmo. Vejam que isso é falado no versículo 29, e vejam que isso é falado também no versículo 30. E no versículo 31 e 32, a mesma questão, o mesmo retrato de zombaria, o mesmo retrato de desprezo. Esse retrato da crucificação de Cristo nos ensina que de fato, apesar de rejeitado, que apesar de desprezado por todos os personagens que estão nessa narrativa, sejam aqueles que representavam os judeus, sejam aqueles que representavam os gentios, que eram os romanos, percebam que todos estavam zombando dele, todos estavam tirando de certa forma, uma forma de blasfêmia, de zombaria contra o nosso Cristo, e que diante de tudo isso, ironicamente, eles estão confirmando as Escrituras, as profecias, que de fato isso aconteceria com ele na cruz do Calvário. Então, tanto mais os judeus zombavam, ainda mais se confirmava a palavra de Jesus, que lá em Marcos capítulo 10 já havia falado isso, que ele sofreria, que eles fugiriam, mas que também ele sofreria vexame, seria maltratado, que ele seria tratado como um de fato malfeitor. Confirmou cada uma das palavras dos profetas do passado, as palavras do rei Davi, tudo convergiu para aquele momento de zombaria, de insulto, que aqueles homens, eles pensavam que o plano de Deus estava sendo frustrado porque Jesus estava morrendo na cruz do Calvário. Muito pelo contrário, eles nem imaginavam de certa forma que tudo aquilo era o cumprimento pleno dos planos de Deus no Filho dele, fazendo-o morrer em nosso lugar. As personagens aqui do texto, sejam os romanos e também os judeus, sejam os líderes religiosos, os sacerdotes, faziam pouco caso de Jesus, porque ele mostrava sinais de que veio para salvar os outros, porque Jesus curou enfermos, Jesus sarou cativos, libertou os possessos, perdoou pecadores. Nós limos isso em Marcos no decorrer desses anos que nós estudamos o livro de Marcos. E apesar de tantos sinais que poderia salvar os outros, os judeus diziam: ele não pode salvar a si mesmo. Que tipo de rei é esse? Jesus já havia dito que ele não é o tipo de rei que veio para ser servido, mas que veio para servir. E é exatamente esse tipo de rei que Jesus é. Ele não veio para se salvar, ele veio para nos salvar. Ele não veio para ser poupado do sofrimento, mas ele veio para sofrer em nosso lugar. E apesar de terem zombado de Jesus, insultado Jesus, só mostra quem de fato é Jesus. Por um lado nós temos judeus e romanos. E o que eles estão fazendo? Zombando, fazendo pouco caso da majestade do nosso Senhor. Por outro lado, temos Jesus com poder para destruir toda aquela turma, com uma única palavra da sua boca, chamar o exército celestial, a milícia celestial. Ele tem direito de condenar aquela cena, aquela turma insana, trazer salvação para si. Mas ele abriu mão de tudo para que ele se entregasse, fosse castigado, Deus o abandonasse ali na cruz, padecesse na cruz, para que nós fôssemos salvos. Jesus foi para aquela cruz para trazer salvação sobre aqueles que não mereciam salvação. Sabe o que isso se chama? Se chama evangelho, se chama boa notícia, a boa nova, onde um Deus santo, justo, soberano, bom, merecedor de toda honra, deu o seu Filho
para morrer em nosso lugar. Mas o que foi que ele recebeu? Zombaria, insulto, blasfêmia, e Deus poderia aniquilar todos naquele momento exato, mas ele decidiu lançar sobre o seu filho todo o castigo, toda a punição, toda a zombaria dos homens, judeus, toda a zombaria dos romanos, representando os gentios. Não existe um justo sequer sobre a face da terra, ninguém merecia ser salvo, mas mesmo assim, a boa notícia é que o evangelho da cruz, ao qual a igreja, o cristianismo, adota como símbolo maior da sua libertação, é justamente de um Cristo que morreu pelos nossos pecados. Um Cristo que levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados. Não porque fôssemos amáveis, não porque fôssemos bons aos olhos de Deus, mas porque o seu amor e a sua misericórdia superabunda, é muito maior do que o nosso próprio pecado. E não imagine, meu querido, como alguns tentam imaginar, que você é importante demais, que porque você é tão importante que Jesus veio a esse mundo. Não, Jesus veio a esse mundo para receber a justa punição de Deus pelo pecado da raça humana. Jesus veio e olha o que os homens fizeram, nós fizemos, nós o insultamos, nós zombamos, nós o recusamos, nós o crucificamos, porque ali estava representada a raça humana. O Evangelho entra na história para mostrar que nós, mesmo sendo criaturas repugnantes, detestáveis, que rejeitamos o Filho de Deus, rejeitamos o próprio Deus, nós não queríamos ser salvos, meus queridos, mas mesmo assim Cristo olhou para tudo isso e não desceu da cruz, recebeu o insulto, recebeu a zombaria, recebeu a ofensa, e ele não desceu da cruz, ele olhou para aqueles que o rejeitaram, e ele morreu por aqueles que o rejeitaram ali naquela cruz. Ele não morreu por gente amável, ele não morreu por gente que merecia salvação, mas ele morreu porque quis nos amar, apesar de não sermos em nada merecedores do seu amor. Sabe o que isso se chama? Evangelho, a boa notícia, a boa nova. O Evangelho não é a mensagem do quanto nós somos dignos de atenção de Deus, não, o Evangelho é a mensagem do amor de Deus, que é digno de toda atenção, que é digno de adoração, que é digno de toda reverência. Apesar de nós não sermos dignos desse amor, o Evangelho da glória de Deus nos mostra que Deus não nos abandonou, que Deus deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas salvar do quê? Da crise política, do sistema colapsado financeiro, da doença que nos assola, das pragas, das pandemias. Foi disso que Jesus veio nos salvar? Aí no versículo 33 em diante, nós temos o relato então do que é que Jesus veio nos salvar. E como se deu de fato essa morte e o porquê dessa morte. Olha o que diz o versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 3 horas que os céus se escureceram. Algumas vezes na Bíblia em que o céu escureceu, está registrado lá em Êxodo, quando acontece a 9ª praga, antes da 10ª praga. A 9ª praga houve escuridão em todo o Egito, pré-anunciando o juízo de Deus sobre o Egito. Porque depois da 9ª praga, a 10ª praga é a morte dos primogênitos de Israel. Israel foi poupado. Não porque fossem melhores ou pessoas boas, ou porque fossem inocentes, mas eles foram poupados porque Deus deu a eles uma ordem: matem um cordeiro inocente e coloquem um sangue nos umbrais das portas, e quando tem esse sangue, vocês serão poupados do destruidor. A escuridão pré-anuncia o juízo sobre o povo. E só escaparão do juízo de Deus aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro inocente. Mais uma vez aqui os céus se escureceram. Há sinal de juízo de Deus sobre a terra.
E quem pagou o preço aqui não foram nem os romanos, nem os judeus. Quem pagou o preço aqui, o sangue inocente que foi derramado, foi o Filho de Deus, Cristo Jesus, que tomou sobre si o castigo que era nosso, que tomou sobre si o juízo de Deus que era nosso. Era o sangue dele que seria derramado e confirmado a libertação do cativeiro do pecado a cada um de nós. Então por que Jesus morreu? Para que nós fôssemos libertos do cativeiro espiritual das nossas almas. E tudo isso aconteceu naquela sexta-feira, que foi ontem. Mas que não daria tempo de eu falar toda essa mensagem ontem, então por isso que nós dividimos. Não há nenhuma coincidência aqui, meus queridos. Deus estava mostrando que ele tinha vindo provisoriamente no Egito com um sinal de juízo e libertação. E agora nós temos o juízo definitivo, dizendo que um dia Jesus virá, mas que aqueles que foram libertos pelo sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, serão poupados do juízo de Deus. Depois de 3 horas, o rei Jesus falou. Ele se calou perante Pilatos. Ele se calou perante os guardas no pretório que o açoitavam, talvez a não ser pelos gritos de dor, porque o seu corpo estava sendo desfigurado, o seu corpo estava sendo chicoteado, e não era uma coisa qualquer, era chumbo, era osso, era couro batendo, rasgando os seus músculos, trazendo à flora e afora o seu esqueleto, mas nem o osso dele foi quebrado. Jesus não fala contra a zombaria, Jesus não fala contra as acusações levianas. Jesus, ele começa a abrir a boca aqui em Marcos, quando ele clamou na hora 9, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi uma das palavras de Jesus na cruz. Há uma tradição, esse ano a gente não fez, mas há 7 palavras que Jesus fala. Nós não vamos falar sobre ela. E essa é uma dessas palavras. Por que me desamparaste? Davi também falou isso porque no passado ele se sentiu desamparado pelo Senhor, lá no Salmo 22, versículo 1. Davi mesmo fala: Deus meu, por que me desamparaste? A mesma palavra. Porque a ideia de Davi é que Deus o estava castigando, o abandonando e deixando recair sobre ele o ataque dos inimigos. E agora Jesus, ele também foi abandonado, para que a ira de Deus não recaísse sobre mim e nem sobre você, mas nós fôssemos libertos dessa ira divina sobre a nossa vida. Verso 35, alguns do que ali estavam, ouvindo, diziam: olha, vejam, ele está clamando por Elias, porque havia uma história judaica de que quando alguém estava em muito sofrimento, clamava por Elias para que Elias pudesse libertá-lo do sofrimento. Eles não entenderam que Jesus estava dizendo era Eli, lama sabachthani. Eles não entenderam que Jesus na verdade estava dizendo Eloi, Eloi, não Eli, Eloi, Eloi, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Rapidamente, em mais um momento de zombaria, para tentar fazer com que Jesus calasse a boca, um deles correu, embebedou ali uma esponja de vinagre e pôs na ponta de um caniço, de uma arma, e levou até a boca de Jesus para que ele pudesse beber, já que talvez ali estivesse clamando, pedindo água, e até para ver se Elias iria tirá-lo. Eles estavam achando que ele estava clamando para Elias, zombavam de Jesus, mas no versículo 37, Jesus deu um grande brado e expirou, gritou naquele momento, e de fato ali ele morreu. Quando parecia que os romanos e os judeus acabaram com o Rei da Glória, porque ali Jesus havia morrido, algo novo acontece nessa cena. Porque ali mesmo na cruz Jesus começa a responder, antes mesmo de ressuscitar ao terceiro dia, o porquê dele vir
E por que ele veio? Naquele mesmo instante, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto até baixo. O véu do santuário era o que separava o homem de Deus. O homem não podia ter acesso a Deus por causa do seu pecado. Quem tinha acesso ao Santo dos Santos era só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Jesus já tinha proferido uma profecia contra o templo, que aquele não era mais o templo que ele habitava. E agora, o símbolo maior, que era a separação do homem de Deus, agora é rasgado do alto até embaixo, aonde agora abre acesso do homem para com Deus, como foi no princípio, por meio de Cristo Jesus. Jesus está ligando novamente o homem a Deus. Nós não precisamos mais de sacrifício no Santo dos Santos, não precisamos mais imolar nenhum cordeiro, não precisamos dessa separação anual. Nós podemos acessar ao nosso Deus em oração diante de Cristo a qualquer momento que assim desejarmos. Por isso Jesus morreu, para nos conceder acesso ao Pai. Talvez os romanos e os judeus achassem: nós vencemos, matamos o rei dos judeus, mas eles não estavam se apercebendo que na verdade eles não mataram o rei dos judeus, eles só cumpriram aquilo que a profecia havia dito, e já naquele momento Jesus então rasga do alto até embaixo o véu, trazendo então de novo comunhão do homem para com Deus. E nós temos algumas respostas aqui, de Deus aos judeus, rasgando aquele véu, e a resposta de Deus aos romanos, ali no versículo 39. O centurião que estava ali à frente dele, vendo que ele expirara, disse: verdadeiramente, ele é filho de Deus. Este homem era filho de Deus. Um romano, um grego, um gentil, um servo de César, agora tem os seus olhos abertos para reconhecer justamente aqueles que eles não queriam reconhecer. Que não era apenas um rei, mas era o Filho de Deus. Marcos, no capítulo 1, versículo 1, se você abrir lá a sua Bíblia, você vai ver que Marcos começa dizendo o seguinte: olha, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora, na sua morte, ele tem um reconhecimento de um soldado romano dizendo: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Marcos começa e a morte de Jesus confirma: esse de fato é o Filho de Deus. Ele viu os sinais, céus escuros. Ele bradou: Eloi, 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 lama sabachthani, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Simbolizando, meus irmãos, que agora judeus e gentios poderiam ter acesso ao Pai através de Jesus Cristo. A mudança de pensamento desse centurião romano é muito importante para a cena, para mostrar que o nosso Senhor Jesus muda, transforma os corações. Não importa quem seja, não importa quem você é o Senhor quem muda de fato o nosso coração. O que podemos aprender até aqui? Não existe, meus irmãos, outro rei como Jesus, que veio, rasgou o véu de alto a baixo. Não existe outro que faria com que centurião, olhando para ele, vendo ele expirar, confessasse que esse é verdadeiramente o Filho de Deus. O que nos faz entender que nós não podemos ter medo de nada, devemos proclamar esse Jesus. O templo foi reputado a nada, o Império Romano, quem que se lembra dele hoje? É uma lembrança histórica, acabou, e o nosso Jesus continua vivo em nossos corações, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Nenhum poder é páreo para o poder de Jesus. Nenhum poder é poderoso o suficiente ao ponto de converter até mesmo aqueles que zombam dele, como Jesus fez. A morte de Jesus converteu o coração daqueles que zombavam do próprio Jesus. O centurião se entrega àquele que de fato é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu querido irmão, nessa noite, nessa maratona de Marcos, a Páscoa não é para celebrar ovos de chocolate. A Páscoa não é para você ficar iludido com essa festividade como se fosse mais um momento de comilança. A Páscoa é para você se lembrar que Jesus foi moído, traspassado, pendurado no Calvário, entre malfeitores, para que você tivesse acesso novamente ao Pai. Não é através de um ovo, não é através de simbolismos pagãos que você tem acesso ao Pai. O único que pode ter acesso ao Pai é aquele que crê em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, nessa noite, eu quero desafiar você, meu querido, continue na sua caminhada cristã. E se você ainda não vive uma caminhada cristã, olhe para a cruz, como símbolo do cristianismo, daquele que morreu para nos salvar e nos reconectar ao nosso Deus. Cristo morreu. Na próxima mensagem, nós veremos o que aconteceu após a sua morte, a sua ressurreição. Então amanhã, pela manhã, não perca a mensagem. Acorde cedo, ouça a mensagem do seu Salvador, do seu Redentor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Pai querido, obrigado por essa noite em que mais uma vez eu pude falar aos meus irmãos, ainda que dessa maneira virtual, transmitida, Senhor Deus. Abençoe a vida dos teus servos. Nos sustente para que nesse sábado em que nós refletimos sobre a morte de Jesus, nos lembremos que ao terceiro dia ele ressuscitou e vive está. Nós já agradecemos e louvamos porque o nosso Senhor está vivo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a noite na próxima transmissão. Aliás, até amanhã de manhã na próxima transmissão e também amanhã à noite às 19 horas no nosso culto vespertino, meus queridos. Deus abençoe a todos. Amém.